Bom dia a todos, então. Ok. Esse trabalho, hoje nós vamos falar, nos bastidores de uma reunião pública. O que acontece, na parte espiritual dos trabalhos que acontecem na casa espírita. E qual seria o objetivo desse trabalho, Nós vamos trabalhar nesse entendimento. Nos bastidores de uma reunião pública, nós vamos trabalhar com o espírito Antônio Carlos Tonini, o médium Luiz Antônio Ferraz. Essa obra, o título desse livro, onde foi inspirado esse trabalho, Na Seara do Bem. Essa edição da Didier, foi a primeira edição em 1997, outras edições já foram desdobradas. E o desenho é de Mozart Couto, e do estúdio Cena Ação. Por quê? Nós estamos trazendo esse enfoque porque esse trabalho, os créditos, é todo desse estúdio, desse rapaz Mozart que tem trabalhado, fazendo os desenhos, apresentando todas as obras de André Luiz. Inclusive, ele está fazendo agora A Vida Continua, em forma de desenhos, para ficar mais claro e emotivo todo o trabalho que será apresentado. O objetivo desse trabalho de hoje, que nós estamos trazendo, é que possamos desenvolver e entender que na casa espírita, sobre uma ótica espiritual, o que acontece? As tarefas dos trabalhadores, as técnicas que são empregadas para o amparo das criaturas no mundo espiritual e o aperfeiçoamento não só nosso, como principalmente dos desencarnados. Aqui nós vamos narrar uma história de um companheiro, Tonini, que já desencarnado, trabalhador ativo da casa espírita, já no mundo espiritual. O seu desejo, a sua vontade é que ele gostaria de voltar à Terra e adentrar a mesma casa espírita onde por muitos e muitos anos ele foi um trabalhador fiel e dedicado à instituição. O mundo espiritual, buscando e objetivando o aprendizado, libera então Tonini para que ele retorne à casa espírita durante tantos anos que serviu e que lá adentrasse, visualizasse e trouxesse informações enriquecedoras do que poderemos hoje entender porquê de tanto zelo, de tanto cuidado, de tanta dedicação e principalmente valorizando a parte do estudo que vai nos conscientizando a cada passo para a nossa reforma íntima. Então aqui nós temos, o Tonini, que é o espírito. Esse rapaz que está de branco é o Marcos, é o guia espiritual de Tonini, que está tutelando ele nessa excursão de volta à casa espírita, narrando o espírito qual emoção, porque durante largo tempo ele imaginava no mundo espiritual como é que estaria aquela instituição que durante largos anos ele se dedicou, como estariam os irmãos de caminhada que ao lado dele se desdobravam em trabalhos na casa espírita. Antes encarnado, ele não tinha a visão, espiritual da mediunidade efetiva para entender, para ver tudo aquilo que estava acontecendo que os nossos olhos carnais não conseguem ver, os nossos sentidos, de ouvir, de entender. Mas nós sabemos que o plano espiritual está aqui, atuando junto a nós. Está discorrendo um trabalho dos dois planos, encarnados e desencarnados. Então ele volta com toda essa emoção e quando paira sobre a instituição, ele fala, narrando para nós nesse livro, qual emoção. Como retornar a casa depois de uma longa viagem, fazendo de volta o seu coração, as lembranças, os seus amigos, os mentores, as reuniões mediúnicas, reunião pública, o trabalho com água fluidificada, a parte técnica, e ele se toma de toda essa emoção e chora no seu sentimento, ainda espírito. Como é bom rever que a instituição, depois de mais de 30 anos, se encontrava em plena atividade. Como é gratificante. Como é gratificante. Só para aqueles que saibam o que está acontecendo, a gente vai entender quando nós adentramos a casa espírita. Aqui esse ambiente de paz, esse ambiente de amor que nos acolhe. E Tonini
retorna à casa espírita e, para sua surpresa, o instrutor espiritual, Joel, né? Nós estamos vendo esse aqui de paletó branco, assim, bem amoroso, acolhedor. Ele que, entre aspas, visivelmente está recebendo os companheiros que adentram a casa espírita juntamente com o organizador, o diretor responsável da instituição encarnada. Então, nós vamos observar que o plano espiritual, passo a passo, está buscando um trabalho em conjunto, o que se realiza na casa espiritual. O instrutor Joel, espiritual, né, o instrutor espiritual da casa espírita, da Seara do Bem, ele acompanha e aconchega esses companheiros, acomodando, dando as boas-vindas. Então, como é importante esse primeiro momento, esse primeiro contato que nós temos com aqueles que adentram a casa espírita. Nós estamos falando, muitas vezes, e pensando só no âmbito material. Mas nós sabemos que o plano espiritual, né, essa extensão, né, dilatada desse plano físico, nós agregamos companheiros nossos, familiares nossos, e nós, obviamente, nós estamos vendo a maior parte do tempo, alguns conseguem visualizar, outros não, mas eles estão adentrando a casa espírita e usufruem de toda essa atmosfera. Então, quem é o que recebe? Nós temos Joel aqui nesse quadro, recebendo esses companheiros. E aqui, a alegria, né, que contagia. A mesma coisa quando nós adentramos aqui há pouco nesta casa. A confraternização entre os companheiros, as boas-vindas. Para a surpresa de Tonini, ele observa que muitos daqueles companheiros se encontravam num salão buscando o reconhecimento do olhar e saudando, né, com a sua vibração amorosa. Que momento de festividade experimentava o seu coração. Como é bom adentrarmos a um ambiente onde nós conhecemos bem e esse ambiente permanece igual ou mais, né, dentro dessa atmosfera de felicidade. E ele pensa: como é bom voltar ao lar. Como é bom saber que aqueles a qual eu me juntei em trabalho, em amor, na seara do bem, continuam fervorosos, motivados dentro da própria ação. Então, a alegria do encontro e o reencontro das almas que estavam buscando se refazer naquele ambiente, contagiavam a todos. Por isso é natural quando nós adentramos a casa espírita e temos esse burburinho, né, de podermos saudarmos os companheiros, dar o nosso bom dia, o nosso boa tarde, sentir o abraço, o carinho do acolhimento, como é importante. Porque espíritos nós vamos ver mesclados entre aqueles encarnados que percebe o nosso comportamento e a nossa atitude de cordialidade, sentindo-se motivados pela nossa conduta a permanecer. Porque nem todos que adentram a casa espírita, nós já sabemos, principalmente desencarnados, buscam o mesmo teor, o mesmo ideal de que muitos estão buscando ou já adquiriram pelo equilíbrio e da vontade de servir no bem. Nós sabemos que muitos buscam também a perturbação, a desordem. E nós vamos ver como a espiritualidade trata desses assuntos dentro das influências que sofrem todos nós ou que alguns espíritos são motivados, né, pela ação do bem a buscar o caminho do equilíbrio. Então ele está ali e percebe-se que muitos companheiros novos também estão entre esse salão buscando a mesma sintonia. O que a gente observa é que a sintonia que existe na casa espírita do bem e do amor, que permanece trazendo um equilíbrio às criaturas. Por isso é esse ambiente tão especial, energeticamente, fluidicamente, a qual todos nós nos acomodamos às nossas vibrações. Elas começam a se igualar, porque esse é o objetivo da sintonia dentro das vibrações do bem, o equilíbrio das criaturas. E muitas vezes nós chegamos aqui com a nossa mente atordoada, os nossos sentimentos conturbados, e ao adentrarmos, encontramos esse clima de fraternidade que vai equilibrando os nossos corações, os nossos sentimentos. E aqui, Tonini percebe
falando a Marcos, o seu guia espiritual. Que bom que ainda percebo que os guardiões espirituais que se postaram estão nas torres de vigílias, buscando um trabalho de qualidade para que nada perturbe a instituição, permanecem fiéis. Ele nos conta que há um desdobramento, uma escala, assim como nós temos companheiros que se dividem em escalas, organizando dentro das tarefas para atender. Um dia é um que prepara as atividades de estudo, outro dia de palestra é outro, outros que zelam pela limpeza, outros pela alimentação e outros pela parte técnica e assim por diante. Mas o mundo espiritual, prevendo os lances das influências espirituais que estão tentando desarmonizar as casas espíritas e assim muitas vezes conseguem penetrar. E nós sabemos que esses guias espirituais estão aqui apostos, são vigilantes no mundo espiritual, designados para dar proteção à casa espírita. E eles formam uma redoma de luz, envolvendo todo o núcleo dentro da instituição e fora da instituição também. Por quê? É necessário? E aí o mundo espiritual vai nos dizer isso aqui. Porque todo um trabalho que precisa ser realizado dentro de uma clareza, dentro de uma limpeza, dentro de uma pureza das vibrações, aonde pensamentos infelizes não podem e não devem perfurar para não danificar. Assim são um trabalho que vai acontecer nas câmaras de passe, por exemplo, ou dentro do ambiente de uma reunião pública, onde companheiros previamente, muito antes de adentrarmos aqui, já chegaram antes para preparar o trabalho da água fluidificada, da atmosfera do ambiente, do trabalho da reunião mediúnica, de todas as atividades, evangelização infantil e a câmara de passe, aonde os companheiros vão ser trazidos. Então a gente para e pensa que qual trabalho de importância esses companheiros estão realizando. Se nós trazemos a nossa contribuição, estamos trazendo a nossa contribuição. Esses companheiros que já foram designados pela competência, da capacidade do instrutor principal espiritual da casa espírita, que trabalha com sua equipe, já tiveram um trabalho de muito antes de aqui adentrar. Então a gente percebe que o plano espiritual não trabalha dentro do improviso, trabalha dentro de uma organização muito séria. Com antecedência, eles sabem minuciosamente quem vai adentrar esta reunião, quais as pessoas e as suas necessidades. Eles já estão preparando para receber e dar a terapêutica compatível com aquilo que eles estão buscando. Olha a seriedade, né? A proposta de auxílio que os companheiros espirituais. Agregado a Joel, ele tem vários assistentes que com eles trabalham em desdobramento para ajudar essas criaturas. Muitos trazendo influências espirituais graves, desde a simples influência de obsessão simples até uma obsessão mais profunda dentro da possessão. E ele vai distribuindo os casos devido ao trabalho e atenção no momento das palestras, aonde vai sendo feita uma seleção de tarefas junto a esses companheiros para atender. Então, medicação fluídica é colocada dentro da água, no ambiente onde nós estamos, respirando. Todo esse ambiente contém fluidos que irão nos ajudar psiquicamente aos nossos sentimentos. Então, qual seria essa importância de estar na casa espírita? Recebendo, se não, a nossa terapêutica. Primeiro, através do esclarecimento da doutrina espírita. Esclarecendo, vamos nos libertando de todos esses atavismos. E recebemos pela parte espiritual a medicação para o nosso corpo espiritual. É esse alimento que nós estamos aqui buscando receber semanalmente. Ou se não, quando as necessidades. Porque o trabalho continua dentro dos estudos, dentro da evangelização infantil, dentro de qualquer atividade, âmbito dentro da casa espírita, a espiritualidade já está aqui. Então, Tonini fica feliz em perceber que aquilo que ele não via, não conseguia captar, e que muitas vezes, como ele mesmo vai colocar para nós, não dava devida importância
Ao perceber que esses companheiros já estavam ali, ele falou: poxa vida, quantas vezes negligenciei a tarefa do auxílio como passista. Quantas vezes negligenciei estar aqui em pensamento de prece, auxiliando os companheiros que estavam enfermos, dentro da palavra da solidariedade. Ele observa que o trabalho é muito amplo e há um desprendimento de uma quantidade de fluidos aos companheiros que estão adentrando a casa espírita, que muitos saem literalmente curados das suas enfermidades morais e espirituais. E aí é o que a gente chama, né, da parte técnica. O mundo espiritual já avançado dentro da tecnologia também. A gente percebe-se quando líamos o livro Nosso Lar, falando de toda aquela parte, né, técnica de plasma, a TV de plasma. 32, 38, Chico já trazia dentro da literatura de André Luiz todas as informações tecnológicas e a gente falava, poxa vida, em 32, 36, 38 já estavam se falando, e a nossa realidade dos anos 80 para cá, né, anos 90, TV de plasma já é uma realidade já até ultrapassada diante daquilo que nós estamos percebendo em tecnologia. Então, o mundo espiritual não dispensa também essa parte dessa tecnologia. Por quê? Porque há uma ampliação do desdobramento das atividades da casa espírita para refletir em outros âmbitos, em outras camadas, onde companheiros nossos não puderam estar aqui pessoalmente. Como hoje nós já temos, né, graças à internet, a TVC distribui programas, nós temos canais de TV a cabo, literalmente espalhado pelo mundo inteiro, a tecnologia levando o conhecimento da doutrina espírita para todos os cantos e recantos desse planeta. Então, como é importante? Então, companheiros, previamente chegou aqui, muito cedo, preparando, trazendo todo o material para poder ali distribuir em canais invisíveis que estão acoplados às mentes espirituais em vários pontos do planeta. Olha só, e a gente pensa, como hoje eu vi Luciano chegou aqui rapidinho, trouxe todo o seu material, foi só conectando ali, né? E temos aí companheiro que providenciou a luz, que providenciou o microfone, que providenciou o slide. Assim é o mundo espiritual. E se nós estamos falando de toda uma tecnologia que nós temos aqui, que é de ponta, de primeira, no mundo espiritual é muito mais. Porque tudo vem de lá. Todas as nossas ideias plantadas hoje são tudo cópias da inspiração que alguns tiveram para poder utilizar dentro da massa, para que o avanço dessa massa pudesse se propagar e ali surtir os efeitos. E a gente para e pensa, né? Como é importante ter tudo isso já dentro desse entendimento. Porque tudo é uma onda que irá refletir mais tarde no outro. Porque o nosso pensamento é esse reflexo que vamos fazendo. É o movimento que nós vamos levando. E o mundo espiritual também. Então, como é importante, como eles estão preparados. E como falamos, não há improviso. Porque se algum aparelho desse tecnicamente falhar, podemos até falhar. Humanamente é possível sim falhar. Mas espiritualmente nós estamos falando com uma tecnologia que busca dentro desse trabalho não trabalhar dentro do improviso. Por isso tudo é checado, previamente instalado. Nós não estamos vendo, mas o plano espiritual já está colhendo todo esse material de informação das energias que cada um de nós aqui trouxemos para poder levar e ajudar a outros que estão precisando. Há uma troca, um intercâmbio entre os dois planos nesse momento. E aí é o momento que já tudo preparado dentro da casa espírita, né? A tecnologia, todo o aparelho colocado, a sala de passe já estava feita a sua asepsia ambiental, já com todo o material, os fluidos, né, sendo colocado, impregnados. É o momento de abrir as portas para receber todos aqueles que estavam buscando a casa espírita. E aí é o momento que ele diz, né, Tonini diz ao seu guia espiritual:
quanta emoção. Quantas vezes foi eu mesmo a chegar aqui, o primeiro a abrir essa porta e receber todos esses companheiros. Como é bom estar aqui novamente para poder usufruir de todo esse carinho que muitos companheiros chegam para oferecer na casa espírita e dar sua contribuição. E aí aqui a gente vê o desespero de muitos da massa. Porque muitos tentam penetrar a porta, adentrar, mas poucos, né, alguns não irão conseguir. Nós sabemos que temos uma torre de vigília, de proteção ambiental à casa espírita. E aqui nós temos, né, na parte colorida, na entrada da porta, companheiros jovens, idosos, crianças adentrando a casa espírita. Mas nós também temos aqui ao lado, nós estamos vendo entidades escuras, companheiros que estão brigando, xingando, dentro da possibilidade de querer, né, obstruir essa parede invisível para penetrar na instituição. Mas, devido à quantidade de luz irradiando sobre esses companheiros, não consegue que eles avançam para entrar. Ou seja, nós estamos vendo isso acontecer, isso dentro de uma reunião mediúnica é muito comentado. Muitos companheiros espirituais relatam diante de nós que tentam entrar na casa espírita, mas não conseguem, são barrados, porque tem guardas, tem vigílias, tem impedimento, porque são companheiros que não estavam preparados, não estavam devidamente preparados para adentrar. Se a espiritualidade tem um cuidado de fazer a proteção, de fazer a limpeza psíquica desse ambiente, então, companheiros que estão com propostas contrárias ao do bem, o que eles irão fazer? Danificar, prejudicar todo um trabalho. É necessário primeiro fazer um trabalho de conscientização psíquica, ajudando esses companheiros, trazendo eles para outro momento condizente para poder dar terapêutica para que eles possam conseguir transitar. E aí a gente vê que muitos estão ali dentro das obsessões, das influências espirituais, querendo adentrar, mas o plano espiritual assim não permite por hora. Porque há uma preparação e aqui a gente vê o que nós recebemos ao chegar aqui, a música, né? A gente viu como faz bem. Aquele ambiente, aquele momento onde a música é colocada para poder trazer um relaxamento psíquico. Quantas vezes é isso que nós estamos precisando para adentrar na atmosfera, no ritmo da energia. E a música, né? A música de um nível elevado, pode nos proporcionar e nos conduzir a esse equilíbrio, a esse relaxamento do corpo físico sem perder a lucidez e a consciência de onde nós estamos. Então vai proporcionando e é neste momento que a espiritualidade faz o quê? O que os espíritos, nesse momento, eles vão fazer? Eles vão até nós, e nós vamos ver, não sei se está nesse slide, ainda não. Ele vai nos proporcionar, através do nosso psiquismo, aonde eles vão trabalhar, para termos condições de absorver, né, a explanação evangélica que irá tocar as nossas consciências e os nossos corações. Então a gente para e pensa, será que é para gastar o tempo? Será que é para embelezar o tempo? Se é que é para demonstrar algo diferente? O plano espiritual nos diz que o verdadeiro sentido diante da música, muitas vezes nós estamos com a musiquinha tranquila ali, é para elevar os nossos sentimentos, para podermos criar conexão espiritual, deixando assim os nossos problemas e dificuldades, né, em um momento para que eles não possam atrapalhar, porque o plano espiritual precisa do nosso psiquismo, né, descarregado de todos aqueles conflitos para podermos absorver as emanações e assim receber a terapêutica fluídica daquele momento. Então nada, absolutamente nada, o que acontece dentro do âmbito espírita não tem significado nenhum, pelo contrário, tem todo um significado. E se alguma coisa deixar a desejar, vai por nossa conta, parte material e humana da nossa falha, mas o plano espiritual não. Aí nós não podemos dizer assim, porque foi o plano, não teve proteção, pelo contrário. Os guias espirituais, os mentores espirituais,
eles sempre estão ao nosso lado. Principalmente onde existe uma célula de amor, aonde trabalha em nome do Cristo, eles estão presentes. É a responsabilidade de que tomaram na alma, onde estiverem 1, 2, em meu nome, eu estarei. É assumindo esse compromisso é que vamos fortalecendo as nossas alianças com os nossos mentores espirituais. Saber que eles vão estar aqui, não importa se está chovendo, se está fazendo muito sol, se ventou bastante, ou se tivemos aquela atividade que nos impediram. Eles vão estar aqui. E se não tiverem, outros em seu nome estarão, representando-o, tanto encarnado como desencarnado, que essa deve ser a proposta. E aqui a gente vê que começa o momento onde vai iniciar a explanação evangélica, a palestra propriamente dita. Marcos, quantas vezes ele esteve naquela posição ali, fazendo, né, os seus anúncios, fazendo as apresentações, fazendo as leituras do evangelho. E aí nós temos 2 companheiros, que no Brasil é esse formato ainda até de mesa, né? Pessoa do lado. E ao lado, no fundo, nós temos o instrutor, o mentor, inspirando o palestrante naquele momento. O divulgador da doutrina espírita, o explanador, o dirigente de estudos do ESD, de reunião mediúnica, da evangelização infantil, todos esses companheiros recebem a orientação da intuição dos mentores espirituais na casa espírita. E aí, ele, de longe, ele consegue visualizar e alcançar alguns companheiros que estavam atentos à mensagem do evangelho, outros não. Vamos ver que nesse momento, enquanto ele está explanando, nós estamos vendo uma energia que está sendo passada mente a mente, ou seja, perispírito a perispírito. Não existe nenhum espírito ali entrando no corpo do palestrante, ou do divulgador, ou do dirigente da reunião. Há um intercâmbio energético, fluídico, mente a mente. Olha só a importância disso, porque nós estamos constantemente sendo observados e sendo instrumento da vontade do Pai. Se nós nos prepararmos para as tarefas espirituais da casa espírita, esses mentores vão estar ao nosso lado, obviamente, porque encontra no nosso psiquismo a ressonância de todo o material que pode ser acessado. Agora, se eu, invigilante, despreparados, né, de qualquer trabalho, e vim à seca de qualquer jeito, posso correr o risco naquele momento de não encontrar essa ressonância, nem tampouco a proteção desses companheiros espirituais ao nosso lado. Por isso, a responsabilidade é maior, porque eles vão ter sim em nós esse campo de trabalho, porque nós já estamos preparados, intuindo para que tudo saia em conformidade, o que foi planejado anteriormente. Quando nós recebemos uma proposta de trabalho, né, de estudo na casa espírita, ou de palestra, ou de estudo, ou de passe, ou de seja de qualquer atividade, nós recebemos isso com antecedência, né? Geralmente o pessoal manda com 1 mês, 2, não dá para vir um mês, vai ver no outro, mas nós recebemos a proposta um tempo. Nós sabemos que nós somos passistas, trabalhadores da casa espírita, então nós sabemos que nós temos aquele compromisso dia X, tal, nós vamos estar durante a semana nos preparando para que possamos oferecer, doar o que há de melhor em nós em favor dos nossos companheiros. Por isso, a importância da preparação para as atividades espirituais. E ele fica feliz ao ver, né, quantos companheiros estão bem e outros que não estão bem, como é também normal encontrar. Aqui nessa cena, ele visualiza, nós estamos falando tudo dentro do âmbito ainda espiritual. Ele visualiza que nós temos 2 companheiros aqui, né? Nós temos uma moça ao lado da sua mãe. Nesse momento, ele registra, através do pensamento do psiquismo, que as 2 horas antes de sair de casa para vir para a instituição espírita, estavam brigando, mas brigando literalmente feio.
Foi preciso as entidades espirituais afastarem, porque iam partir para a agressão física, literalmente. Obviamente, ela, moça, Ana, buscava querer sair de casa, enquanto sua mãe tentava convencer através do diálogo que não fizesse, que não seria bom para ela, que ela não estava preparada para ir para o mundo e dar conta de si mesma. Ela ainda precisava estar sob o cuidado, né, da sua mãe. E ela, obviamente, sendo influenciada, nós vamos ver depois, ele conta, sobre uma influência perversa, aonde tentava atrair para a rua, para a prostituição. E ela, obviamente, atendendo pela invigilância, cedendo àquelas energias negativas, enquanto a sua mãe tentava segurá-la dentro dos caminhos do amor. Como é difícil. A custo, ela conseguiu levá-la para a instituição espírita. As duas entraram à instituição, aparentemente estava tudo bem, como comumente nós falamos. E aí, como está? Tudo bem. Mas só Deus sabe no íntimo o que está dentro do nosso coração. Sentaram-se, não deram uma palavra. O instrutor espiritual, percebendo, lendo uma lei, fazendo uma leitura psíquica, viu a desarmonização do sentimento de ódio da filha e a tristeza e a amargura da sua mãe. E aqui ele registrando o campo espiritual, os mentores espirituais entram em ação, começando desde já um trabalho de desintoxicação psíquica, tanto de Ana, sua filha, e de Dona Maria, sua mãe, para poderem trabalhar antes de irem para o trabalho de passe, antes de receber a água fluidificada. Há uma drenagem, uma limpeza prévia durante a reunião pública. A finalização na Câmara de Passe, para que lá verdadeiramente os últimos laços possam ser desprendidos. E ali começa um trabalho que nós não estamos vendo aqui. Que muitos de nós nem sonham que está acontecendo. Quantos companheiros entram aqui, sentam, assistem a palestra, sai bem, senti tão bem depois. Nossa, quantos relatos a gente tem disso? São muitos. São eles atuando no nosso psiquismo, retirando. E durante a explanação evangélica, ele conta para nós, no capítulo, né, seguinte, que ela consegue absorver e dali, mentalmente, refazer o caminho de volta da reconciliação. Até chegar à sala de passe, ela consigo mesmo já tinha perdoado a sua mãe e vice-versa. E aqui nesse outro campo nós registramos, que também é comum, né? Eles registraram e Marcos perguntou: mas Dona Laura, que bom ver Dona Laura aqui, essa senhora aqui se encontra com manchas escuras em volta da cabeça. E Tonini fala: Dona Laura, que bom vê-la, mas que tristeza ao encontrá-la, está doente. E o seu instrutor, Marcos, diz: Dona Laura traz uma amargura grande, há meses se encontra doente. E ele fala: mas como? É uma trabalhadora tão ativa na nossa casa espírita. Ela é tão ativa, trabalhadora, dedicada à instituição durante anos. É passista, é médium. E como é que ela está desse jeito tão doente? Aí ele conta. Ela acabou-se de divorciar. Encontrou seu marido, né, em momentos de traição e não aguentou. E ele pediu o divórcio. E ela traz amargura e não consegue perdoar. Então, para ela, a vida tinha acabado. Com os pensamentos que estavam doentes e os sentimentos, conseguiu agregar tanta energia negativa que começou a padecer do coração. Por isso a gente percebe as manchas escuras no coração, nutrindo através do psiquismo o que está acontecendo. Então, ela já está nesse ambiente, né, dessa atmosfera doente, passou pela tristeza, melancolia e agora ela está com uma depressão de um nível muito avançado. Por isso, nada lhe interessa. A vida perdeu o sentido e o colorido. E ele coloca pra gente: mas como? Ela que tinha tanto entendimento da doutrina espírita, tanto conhecimento sobre a codificação, sobre o evangelho de Jesus, ela que trabalhava dentro desse âmbito, e como ela se permitiu? E ele nos coloca, né, as nossas falhas, nossas fraquezas humanas. Nós não sabemos, né, lidar muitas vezes com alguns sentimentos
que temos que lidar ali e dar conta daquele sentimento. Então, ela viu que aquilo que aconteceu era muito forte. Ela não estava preparada para esses lances. E a vida nos apresenta esse desafio. E a separação do físico, que nos dói tanto. Imagine a separação quando temos que ir para o mundo espiritual. Se não entendemos que uma separação dentro do ambiente físico aqui agora é dolorosa, é difícil, como entender a separação quando nós vamos para o mundo espiritual? Porque lá não tem jeito. Por isso, a vida continua. Então, a vida continua. Tonini Marcos tenta fazer essa limpeza psíquica, dizendo a ela que a vida deve prosseguir, que a vida continua. Separamos só materialmente, mas continuamos vivos dentro do campo da ação do trabalho. Porque a verdadeira vida e essa motivação somos nós que temos que trazer dentro do nosso coração. E ele coloca, incutindo na ideia, se a vontade de separar, de trair, da infidelidade foi dele, problema dele. Deixa ele seguir a vida. Prossiga você no caminho do bem e do amor e continuarás absolvendo e tendo o quê? A assistência dos bons espíritos. E ele perguntou o que foi que aconteceu, Tonini perguntando ao seu guia espiritual. Ela perdeu totalmente a proteção da espiritualidade, dos seus mentores espirituais. Porque ela estava vibrando em uma faixa totalmente contrária do bem. Ela tinha mágoa e ressentimento do marido, do ex-marido. Ela nutria aquele sentimento de ódio ainda. Então, ela foi para outra faixa, não permitindo que a espiritualidade incutisse esses sentimentos de amor. E aí, ela começa a perceber, a registrar, ele vai nos contar, a presença dos benfeitores ao seu lado, ajudando-a, né, para que ela possa fazer o caminho do perdão. Nos conta Tonini mais tarde no livro que ela consegue realizar o perdão, primeiro para consigo, né, com o próximo e com Deus. Fez a aliança da renovação e se libertou e continuou dentro da caminhada do trabalho da casa espírita. E aqui, caminhando entre nós temos aqui esse cidadão. Marcos coloca e Tonini pergunta, eu nunca vi, não me lembro desse senhor enquanto aqui estava vivo. Ele falou, não, ele é recente na nossa instituição, mas ele tem vindo assiduamente nas nossas reuniões públicas. Mas sempre que está aqui, ele só tem um pensamento. É incrível. É o pensamento que lhes desconcerta, que tira o seu equilíbrio. É dentro da área dos negócios, das finanças. A dificuldade maior dele em lidar com as finanças. E ele trabalha em um projeto que já está idealizado, que já está no papel, e que ele dialoga consigo mesmo que ele precisa ganhar muito. Ele tem que ganhar muito. Ele precisa do ter e de ter mais. Ele precisa que os mentores espirituais, que Deus, Jesus, toda a gama de espiritualidade ajude ele, porque ele precisa fechar esse grande negócio. Ele precisa fechar esse negócio. E ele pouco se abstém dentro da explanação evangélica. Porque o pensamento dele plasmou a ideia, fixou, cristalizou, é aquilo. Então, ele vê a instituição, ouve, mas não ouve, entende, né? Está aqui, mas não está de alma, de corpo e alma presente. Porque não há conexão com a parte psíquica e espiritual. Ele está ali fisicamente, materialmente. Ele não está envolvido psiquicamente e espiritualmente. Ele está longe, está sentado, mas o pensamento está em outro lugar. Então ele pouco absorvia, pois isso estava no seu consciente, no seu subconsciente, e era essa leitura. E Marcos fala, que pena, lamentou, porque diante de tantos conselhos, diante de toda a explanação que é colocado, e ele está perdendo esta parte tão importante de fazer a viagem interior, de rever os seus sentimentos, rever as suas propostas aqui na Terra, e ver que chega um momento que o ter não vai nos levar a lugar algum. Precisamos interagir e entender que temos que ser,
Porque o que verdadeiramente nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas somos espíritos. E a nossa proposta é ser. O que é o que eu quero ser? O que a vida representa para mim? Como é que eu quero viver a minha vida toda atormentada e sendo feliz se realizar um grande negócio? Ou ser feliz e sentir realizado com aquilo que eu tenho, daquilo que abastece as minhas necessidades morais, espirituais e materiais? Porque se hoje nós temos o que comer, amanhã nós estamos comendo, estamos pensando no amanhã e depois, algo que não vai encher nunca a nossa barriga espiritual, somente buscando os entendimentos. E aí a gente vai ver, porque muitos perecem e sofrem diante desse negócio que nunca vai realizar, porque não é essa a proposta, não é essa a proposta de Deus para nós. E outros entendem por outras vias. Se eu acertar na loteria, vou ser feliz. Ah, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria, porque eu dou um cento, eu compro um cento, eu faço aquilo. A gente até ouve isso como brincadeira. Eu faço aquilo, vou fazer doações para a instituição no Brasil. Não precisa de nada disso, não é isso que Deus quer de nós. Vamos barganhar com Deus para quê? Não é isso que Ele quer. Fazer essa troca. Você me dá isso que eu dou. Não é por aí. Ele quer que nós entendamos a proposta divina dele aqui na Terra. Que nós tomemos consciência do que somos e a que viemos aqui. E aí a gente para e pensa. A felicidade dele, como ele coloca, está toda ali naquele papel. Se ele não fechar, ele vai ser infeliz. Olha aí, Senhor. Está perdendo uma grande oportunidade de me dar esse presente. E aí ele cristaliza na doença psíquica e se concentra no egoísmo. Porque somente ele achava, né, que esse era o momento, a capacidade que ele tinha de ter algo mais. Porque era um homem que não poderia ficar por pouco. Um homem do porte dele, de homem de negócios, não era para ficar realizando qualquer trabalho pequeno, proposta pequena. Era de milhões e milhões. E continuava na miséria material. A ilusão levou, cristalizou nessa ideia de milionário, sem conseguir alcançar, porque ele estava distante e ele está distante. Não é isso que preenche as nossas vidas. Estava inversão de valores. E aqui é muito comum, né? Esse companheiro, aquele soninho básico que dá na hora da reunião. A gente está aqui, né? Então aqui, Lívia falando demais, eu vou tirar um cochilo. Aí esse soninho básico, né? O que a gente não percebe diante dos soninhos, né? Pode ter causas físicas, orgânicas consideráveis. Pessoas que estão passando por problema, dificuldade diferente. Mas esse soninho que nós vamos falar aqui, você percebe que aquela de lá está cochilando. O senhor ali, ele tá dormindo, mas a gente só percebe a emanação fluídica desse cidadão aqui. Quando a gente percebe que existe essa emanação fluídica, essa conexão, esse sono aí é induzido, é o sono hipnótico através das obsessões. Quando a gente percebe que aquele soninho lá não tem nada a ver, né? Tá dormindo, é uma medicação que tomou, necessária, tá passando por algum distúrbio. Mas nesse caso, o seu Antônio era uma das obsessões. Aqueles que ficaram lá na frente tentando entrar, não conseguiram. Ele, acoplado a ele, estava teleguiando para que ele não absorvesse nada do ambiente e continuasse ali, né, vampirizando, tirando as suas energias através do sono induzido. A espiritualidade registra tudo isso, percebe-se de onde está vindo as emanações. E agora, para cortar esses fluidos aí, como é que será que eles vão fazer? Porque esse é o objetivo que o seu Antônio foi trazido pelos companheiros espirituais em noite prévias. Ele nos conta, né, que foram em desdobramento, viu a situação de seu Antônio em desdobramento, penúria de sentimentos e pensamentos, aonde companheiros e irmãos nossos, pela ignorância, vampirizavam as suas energias dentro do psiquismo, dentro das áreas da parte sexual, dos desequilíbrios mentais, e ali estava, né, fazendo a sua ponte de conexão, usufruindo. Em desdobramento, ele aceita vir ao centro espírita, ele vem ao centro espírita, mas a entidade ficou lá fora. E aqui tentam fazer o tratamento de
obstruir essa sintonia, mas a finalização ele vai receber na terapêutica da desobsessão, que vai ocorrer na casa espírita, aonde ele já está na lista daqueles invisíveis que o mundo espiritual já trazem para receber. Sem ele saber, ele vai tomar passe, explanação evangélica, água fluidificada. E muitos fazem a desobsessão sem nem pedirem aos encarnados, porque o plano espiritual vê tanta necessidade, muito mais do que nós, e atende sem que a gente nem perceba. E aí é essa emanação fluídica que ele estava. Só chegar na casa espírita, dava um sono, e ele terminava, todo mundo já estava ali saindo, ele, também, sem perceber, ele não sei o que me dá, ele contava para o instrutor. Eu sinto um sono quando eu venho aqui. Isso é bom porque a gente descansa, né? Mas inconscientemente, porque ele não sabia que ele estava sendo teleguiado, hipnotizado pelos obsessores que estavam lá fora. E aqui, a gente vê, durante a palestra, né? Que temos aqui um auditório, né? Dá para perceber invisivelmente, esses são os companheiros desencarnados, embaixo encarnado. Esses são auxiliares do coordenador geral desencarnado Joel da instituição, e aonde durante a tela que está sendo apresentada, né, no fundo, o espírito está intuindo o orador, ele está falando, mas ele está sendo passado como um filme para aqueles que não conseguem acompanhar psiquicamente e nem ouvir, possa, através das imagens, identificando a fala, a imagem, para que consigam se evangelizar, se melhorar. Pouco a pouco são conduzidos a essas galeras, que eles chamam, né? São 2 planos e momentos, para que nenhum atrapalhe o outro. Enquanto o plano desdobrado espiritual está sendo atendido, embaixo o pessoal que está sendo também assistido e assistindo não sofra uma interferência e não prejudique o trabalho. Olha só como o plano espiritual tem, né, sabedoria para lidar com todas essas nuances. E os assistentes estão atentos. Os assistentes apostos, atentos, doando energia para manter o equilíbrio do salão espiritual. Que importante, né? Por isso que nós, ao conduzirmos a casa espírita, busquemos o nosso comportamento de acordo com o que está buscando, porque realmente se torna um hospital, literalmente. E aqui é uma das partes preciosas da casa espírita, a evangelização infantil. Aqui são recursos e mais recursos que são utilizados que a gente nem imagina. Enquanto nós estamos lidando só dentro da parte do âmbito material, com papéis, com isso, com palavras e tudo, o plano espiritual envia evangelizadores assistentes que ajudam na tarefa e na preparação junto às crianças. A assistência é tão grande que eles nos contam que crianças, quando desencarnam dentro dessa fase infantil, recebem, recobram durante do que foi recebido nesse período de evangelização e podem utilizar no mundo espiritual. E nós sabemos que a colônia espiritual dirigida pela nossa irmã Meimei, ela é dirigente coordenadora de várias colônias no mundo espiritual. Se eu não me engano, é a Bênção do Lar, que é uma das colônias principais que recebe crianças desencarnadas, né? E por ela e outros instrutores espirituais são cuidadas para que não sofra, até adquirirem consciência, porque ao desencarnar, as crianças não apresentam logo no mundo espiritual dentro da fase adulta. Há um processo de conscientização para adquirir consciência e madureza dentro do formato espiritual já adulto, para que elas possam ir passando para as outras fases, assim como o processo de encarnação também, de redução do perispírito. Então, essas crianças que são evangelizadas, elas são mais acessíveis a atender com doçura quando são despertadas no mundo espiritual, porque conhece sobre espíritos, que somos espírito, a palavra de Jesus, conhecem Jesus, e nós sabemos quanto é difícil para aqueles que não acreditam, principalmente, e saber que esse é o caminho, entre aspas, da nossa salvação, da nossa alma, é a crença, são os valores no caminho do bem oferecidos pelo Evangelho de Jesus. Uma alma evangelizada,
Essa alma se torna mais dócil, receptível para o esclarecimento. E por isso nós sofremos menos, né? Então, há um amparo de esclarecimento a essas crianças. E aqui eu achei super interessante, porque Marcos e Tonini registram aquele momento que nós fazemos, né? Temos ali que a gente coloca nos nossos nomes, nos cadernos de vibrações. A tecnologia lá é maior. Eles têm um aparelhinho que eles vão rastreando pelo caderno, pelos nomes, pelas folhas, e se detém justamente naquele nome da necessidade. Aquele ali, ele registrou o nome de Antônio R. dos Santos, ou não sei se era de Souza dos Santos. Parou naquele momento. E naquele momento que parou, o nome, apareceu a foto da pessoa. Eu achei super interessante isso, porque o mundo espiritual, a gente tá falando aqui, um dia já tá aparecendo isso. Eu falei, já temos, né? Tantas coisas assim. Você bota o nome, sai o nome completo, onde mora e tudo. Mas isso, quando estávamos falando de nosso lar também, que tem esse plano de registro, há muito tempo atrás, então é interessante. E ele percebeu, diante de tantos nomes necessitados, esse nome tomou um colorido muito forte e luminoso pela necessidade. E ali ele registrou. E Tonini perguntou, mas afinal, quem é essa senhora? O que está acontecendo? Ele falou assim, essa senhora é mãe desse rapaz aqui. Mostrou Dona Mericiana, mostrando que o seu filho estava enfermo. E por isso a sua tristeza de mãe não aguentava. Várias vezes tinha ido à instituição, colocado o nome do seu filho e pedido a espiritualidade, pedindo a Deus por ele para que olhasse. Ele havia, né, agora também estava com matrimônio enfermo, e ele foi para o caminho das drogas, para o álcool. São os nossos vícios, né, físicos e morais. E aqui ele viu que o seu lar estava todo destroçado. Os seus filhos praticamente foi relegado a cuidados de terceiro, porque ele está tão impossibilitado, enfermo mentalmente, psiquicamente, pelas drogas, que foi internado por vários e vários meses, não atendendo, até chegando a sair escondido, como comumente acontece. Aqueles que não têm a força e o apoio, muitas vezes deixam as escondidas, as clínicas, né? Ou pensam que estão bem e depois as suas recaídas. E ele já estava na sua segunda recaída. O casamento enfraqueceu, pois não aguentava tantos abalos, tanta dor moral. E aqui ela vê o seu sofrimento. A mãe, naquele momento, o único que ela queria pedir à espiritualidade que o ajudasse. A gente vê mais tarde que o caminho das drogas está ligado às obsessões, né? Então, pelo seu mérito, pelo mérito da mãe, pelo seu sentimento materno e pelo seu pedido sincero, naquele momento, a espiritualidade vai até a clínica onde ele encontrava-se, né? A gente vê essa imagem, né, de lamentação e de dor, pela abstinência a qual ele estava passando, e o vai ajudando aos poucos. Nos conta no final também desse capítulo que a sua recuperação e a desvinculação das obsessões que passava. Mas vimos que o seu mérito estava no seu atendimento ligado ao coração materno. Então a gente pensa, o que é que não faz uma mãe pelo filho, né? Além de fazer tudo materialmente, espiritualmente, né? Buscando ajudá-lo o tempo inteiro. Então ele foi ajudado. E aqui é indo para a nossa conclusão dos trabalhos que passamos durante, né, a viagem na reunião pública. Nesse momento, adentrando a cabine de passe, nós estamos vendo aqui que temos companheiros que estão até em desdobramento. Essa moça logo, né, aí no meio. Devido à sua entrega espiritual, à sua confiança em Deus, na espiritualidade maior, através do médium passista. E nós sabemos que temos ali, cada um, junto ao médium, um espírito que trabalha, que é trabalhador da casa espírita, ajudando na transmissão dessa energia através dos passes. Olha que importante, né? E aqui a gente vê pessoas grávidas, essa moça grávida, recebendo a mesma terapêutica. Mas o nosso cidadão, ali ainda, durante o passe, ele estava pensando nos negócios ainda. Ele não conseguiu sair daquele momento material.
Ele não conseguiu de deixar de querer fechar aquele grande contrato. Ele não se desprendeu materialmente das ilusões. Continuou ali ainda preso na hora do passe. É interessante que a gente vê pessoas até trazendo. Outro dia eu presenciei na sala de passe, trouxe uma carteira de dinheiro, abriu nas mãozinhas, né? Tinha as fotos da pessoa e a carteira dele. Ai, abençoe minha carteira, entendeu? Falei, Senhor, muito obrigada. E vamos no passe. A ilusão, entendeu? A gente vê a ilusão, ou a ignorância ainda daqueles que não sabem. Mas tá preso. Então, a terapêutica proposta pelos passes é fazer essa troca de energia saudável, retirando todos os miasmas dentro do nosso psiquismo, da nossa parte espiritual e repondo fluidos salutares. E aqui muitos não conseguem, porque eles mesmos bloqueiam esse momento de receber. Não estão receptíveis à mensagem dessa doação. E toda casa espírita que trabalha, ela trabalha com esses dois planos. O plano espiritual está ali atuando junto ao médium, ajudando dentro desse intercâmbio, para que possamos elevar, né, os fluidos espiritual. É o fluido animal ao fluido espiritual. É um trabalho misto, em conjunto. E aquele que acha que está ali sozinho, pode continuar achando, se quiser até agora. Porque não, todos nós somos acompanhados nesse trabalho. E aí, se nós não estivermos bem, preparados para dar, o plano espiritual isola a nossa parte e somente atuando só a parte espiritual. Quantas vezes nós não temos condições de dar o passe, estamos enfermos ou por algum motivo não estamos bem, vamos nos abster de dar, porque vamos oferecer o quê? Nós temos que estar num lugar para receber. Aí vem o bom senso e a responsabilidade de estarmos preparados psiquicamente, materialmente falando também, para podermos oferecer as nossas melhores energias aos nossos companheiros que vão precisar dessas energias para ajudar no processo de cura. Indo para a nossa finalização, é o trabalho, né, da água fluidificada. Depois de toda a terapêutica, agora vemos ali a medicação efetiva sendo colocada. Nós sabemos que a água é um condutor, né, de energia, que ele absorve a água, absorve todos esses fluidos que são colocados ali. Enquanto a prece se desenrola, o plano espiritual coloca os elementos necessários para que a água, ao fluidificar e nós a ingerir, surta o efeito dentro do nosso organismo, conduzindo esses fluidos para as nossas necessidades. Então, a água fluidificada na casa espírita é uma medicação, é um remédio para nós. E aí, como é bom saber que o plano espiritual, né, tá aqui ajudando. Por isso, muitos levam garrafas de água dentro do tratamento espiritual, porque esse trabalho dos médicos do espaço, os médicos invisíveis, inclusive Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que dentro da área médica, André Luiz mesmo nos fala da medicação que é colocada e é devido ao paciente, ao doente, essa medicação é tão laboriosa e tão bem cuidada que eles precisam de horas para poder manipular os fluidos e colocar ali. E a gente percebe quanto trabalho, de uma importância tão grande. A valorização de tudo isso que nós devemos dar, porque são eles que estão nos oferecendo de graça. Então, nós temos que buscar esse entendimento e ajudar da forma que nós pudermos, né? Estarmos receptível a tudo isso. E porque a nossa descrença pode levar, né, a anular tudo isso. Porque se eu não acredito, se tudo gera pensamento e atrai tudo isso, se eu não acredito, então nós vamos fazer a nossa parte. E aqui é esse momento, né, de trabalho na casa espírita, aonde que termina a nossa reunião e nós vamos conduzindo felizes para outros ambientes da casa espírita, como nós fazemos aqui. Ao sair da sala de passe, vamos para o salão das comemorações, do lanche, de tudo mais, despedirmos dos companheiros, mas tem uns que precisam permanecer um pouco mais. Assim como no hospital, nós vamos visitar o doente, mas às vezes o doente precisa ficar mais uns dias no hospital. Ele não segue de imediato com o seu visitante. E aqui ele fica feliz ao ver que muitos saíram da reunião pública satisfeitos,
sentia que a satisfação vinha do cunho espiritual, ou seja, foi atingido aquele objetivo, porque o esclarecimento abriu, né, ampliou esse entendimento e se libertaram. Ideias fixadas em outros conceitos, inversões de valores, naquele momento tudo foi colocado dentro de um significado mais profundo para aquelas criaturas. E ele fica feliz com os resultados. Mas muitos que permanecem devem ficar foram encaminhados para o atendimento fraterno, que nós sabemos que existe na casa espírita, que é este momento de atender fraternalmente aqueles irmãos que estão doentes. E aqui nós temos outro companheiro, né, fazendo esse trabalho, aonde as entidades espirituais, aqueles desencarnados e encarnados também buscam através do diálogo fraterno para poder sair das suas obsessões, porque já conscientizaram de que era necessário ir além, ir mais profundo na causa das doenças que muitas vezes nós não sabemos que origem o que obteve. E aqui essa companheira Marisa e esse instrutor Marcos, ele vai, enquanto ele está relatando para o atendente fraterno a sua problemática, ele vai relatando que lhe dói muita cabeça, que sente muita dor pelo corpo e começa a descrever o que ele estava sentindo. A sensitiva e médium espiritual, junto com o Joel, coordenador geral da instituição, e o seu assistente, ao colocar a mão no coronário, na cabeça, começa a fazer uma radiografia perispirítica do companheiro, vendo que os seus órgãos estão doentes e inchados pelo teor de absorção alcoólica, que já não aguenta mais, né? E ele sentia dores pelo corpo, era reflexo do, né, o corpo físico, já mandando para o soma, corpo material, dizendo, chega, senão ninguém aguenta mais. E a mente estava enferma pelos pensamentos. E aqui ele vai descrevendo, né? Ele relatando, o instrutor, o atendente anotando e fazendo a ficha para encaminhar para o tratamento da desobsessão e desencharcar, né, através das viciações. Essa outra companheira foi mais grave ainda. Ana Luísa, essa moça, sofria perseguições obsessivas que levou a várias vezes a tentar, né, contra si mesma, fazendo suicídio. Ela já não suportava, não conseguia dormir, permanecia sem conseguir comer direito, dores insuportáveis na cabeça, e aí era essa obsessão que estava acoplada ao seu psiquismo, intuindo ao suicídio. Ela registra, obviamente, ela não estava vendo o campo espiritual, sentia fortes dores na cabeça também, e tinha vontade, né? Não queria mais viver. Não queria mais viver, não sabia de onde estava vindo, sabia que a vontade dela era se jogar de um andar, de um prédio, de não sei quantos andares, e acabar com sua vida, que sua vida não valia nada. Era esse o tormento que trazia na alma, a solidão a qual ela estava vivendo. E aí, a Marisa percebe que era através de uma obsessão. Afastou-se a obsessão e levou um tratamento desobsessivo durante 2 meses na casa espírita, e logo depois ela se recompôs de tudo isso. Estava ligada. Só que eu desdobrar, só um parênteses pequeno, essa obsessão era de uma das suas reencarnações anterior. Aqui, a gente olha assim, coitada, pena, não há vítima. Não há vítima dentro desse ponto aqui. Essa, em outras reencarnações, eram parceiros, né, de vidas infelizes, aonde ela fez e planejou um assassinato para ele, para ficar com tudo que ele tinha em posses materiais. Então, é colhendo os frutos, né, digamos assim. Hoje é ele que persegue para ela pagar. Então, vice-versa, estava em um momento diferente, e aí ela percebe, né, que essa perseguição não veio à toa. Foi em um momento dentro dessa cobrança. Mas, obviamente, que foi tratado e foi cuidado. E aqui é o nosso final, onde os mentores espirituais, pela sua conclusão de todo o trabalho que fizeram, são os últimos. Se nós achamos que nós somos os últimos a sair da instituição, o plano espiritual espera até que nós fechemos a porta e que eles regressem novamente ao mundo espiritual, a outros trabalhos, porque a vida continua. Eles são os últimos a saírem da instituição, porque assim como temos
ainda os últimos acertos, pagar a luz, fechar a porta, pegar os materiais, desligar os equipamentos, despedir dos últimos companheiros, eles permanecem lá velando e cuidando do primeiro até o último instante, aonde vão para os outros lugares, levando aqueles que não precisam estar na instituição, deixando a instituição dentro da organização totalmente tranquila e levando aqueles que precisam estar em outros lugares, porque não faz mais parte desse plano material. E eles regressam ao mundo espiritual, satisfeitos e felizes. Toninho regressa com ele, feliz pelo que viu e que pôde comprovar. Embora teoricamente ele sabia de tudo aquilo, mas ver do outro lado era diferente e foi a sensação que ele teve. Assim seremos nós um dia. Ao retornarmos aqui na instituição espírita e podermos observar que todo fruto que nós plantamos hoje já é uma grande árvore que já deu vários e vários frutos, matando a fome de muitos companheiros. Assim como nós, que um dia buscamos uma instituição, fomos recebidos, ali nos nutrimos, crescemos, fortificamos e hoje já podemos oferecer o alimento espiritual. Então é isso, companheira Casa Espírita. É isso e muito mais. Isso aqui é só uma visão pequena e simples diante de tudo que a Casa Espírita nos oferece. E que possamos permanecer nos trabalhos buscando o crescimento, o nosso próprio crescimento. Porque o plano espiritual, ele está aqui agora do nosso lado nos ajudando. Então, uma boa tarde a todos vocês e que Deus nos abençoe. Obrigada. Vou a minha aguinha agora.